Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Gisele Lenzi do Treinador OAB e hoje a gente vai conversar sobre urgência e como que nós vamos resolver essa questão relacionada à aprovação no exame de ordem. Vamos lá então? Eu queria que vocês pensassem que quando a gente começa a estudar, acontece exatamente o que acontece na virada do ano. Na virada do ano, a gente promete um monte de coisa, que vai cumprir um monte de coisa. E é muito legal, porque a gente está com muito gás, a gente quer fazer diferente. E a gente realmente faz um balanço das coisas que deram certo e das que não deram. E a gente olha os nossos desejos, e a gente traça metas, e a gente está muito empolgado. Só que essa chama inicial, ela tem que ser mantida. Senão a gente vira um fósforo, que na hora que a gente risca, ele fica muito iluminado e logo ele se esvai. E aí você pensa, eu vou estudar esse ano, eu vou ver todas as aulas que eu comprei, eu vou fazer um caderno, eu vou me organizar, vou ter horário de estudos, tudo isso. Esse é o primeiro ponto, né? É o primeiro passo daquela pessoa que decide passar na OAB, que quer fazer diferente, quer fazer um ano diferente, um ano de vitória. Só que a gente chega no item 2, no segundo passo. O segundo passo é muito legal porque a gente implementa as coisas que a gente se comprometeu. Quer dizer, você criou um horário de estudo, você sabe onde estudar, você já tem um guia de estudo, né? O que estudar todos os dias, você já comprou o seu resumo, o seu caderno e a sua aula. E agora você tem tudo e você começa. E o começo vai sempre bem. Entretanto, vão acontecendo os desafios. E aí, cada desafio que acontece, cada problema que surge, você começa a desanimar. Por quê? Porque você está em busca da perfeição. E aí, aquele dia que não foi tão perfeito, que você teve algum problema, algum obstáculo para resolver, faz com que você desista de todo o resto. Isso porque o dia tem 24 horas. E aí você começa a desacreditar. E olha que engraçado, gente, fazendo uma analogia, o comecinho, quando a gente está empolgado, é uma chama inicial. E essa chama inicial, ela tem que ser mantida. Ela não vai ficar sempre super mega brilhante, mas ela tem que se manter da melhor forma possível. E eu pensando nisso, coloquei um exemplo relacionado à lareira. Ou quando você faz uma churrasqueira, fogo no churrasco, ou um fogão a lenha. Quando você coloca aquele fogo inicial, às vezes você bota álcool, enfim, faz aquela chama enorme. E depois você precisa mexer, você precisa soprar, você precisa olhar. E se você conseguir manter aquilo, o calor vai ficar cada vez mais forte. Isso significa o quê? O teu estudo vai ficar cada vez melhor, você vai indo melhor, e isso exige de você muita paciência. Por quê? Porque você tem que contornar eventuais obstáculos que venham a acontecer. E olha, gente, não vamos ser hipócritas, não, porque eu ouço toda vez a mesma coisa, né? Depois que eu acabar tal coisa, eu começo a estudar. Depois que eu finalizar tal coisa, eu começo a estudar. E esse momento propício, ideal, não acontece. Então, para de ilusão que os problemas vão acabar, porque os problemas da nossa vida nunca acabam. Eu vou chamar problema de desafio, tá? Os desafios são constantes e quando um termina, outro começa. Então não existe isso, minha vida vai ficar tranquila, vai ficar perfeita, porque não vai. Sempre vão surgir novas coisas para te desafiar. E nesse segundo estágio, quando começa a não dar certo, o que você faz? Você começa a achar alguma coisa que te supra, porque você não está conseguindo cumprir o estudo que você se comprometeu. Então eu vou te dar alguns exemplos clássicos que acontecem aqui no treinador. Um grande exemplo é no trabalho, né? Você já trabalha e aí você começa a trabalhar mais do que a sua função, porque você quer ser reconhecido. Então você pensa assim, nossa, se eu não consigo passar no OAB, alguma coisa eu tenho que ser bom. E aí você começa a focar toda a sua energia em algo que não vai fazer você passar no OAB, muito ao contrário, vai te atrapalhar. Então eu digo assim, eu não sou contra o trabalho, muito pelo contrário, eu sou super a favor, acho que o trabalho é demais, só que a gente, nesse momento de estudo, não pode pegar uma carga maior do que é devida. Você fica procurando trabalho, porque você quer se sentir bem, você quer se sentir útil, aceito.
Só que você só está postergando um fim triste, porque aí você vai ficar mais triste e você vai ficar parado naquele mesmo ponto. Acontece também, muitos alunos me perguntam em relação a estágio. Eu estou num determinado escritório, estou fazendo um estágio, professor, e agora, o que eu faço? Veja, o estágio não é para sempre, ele vai terminar. Você pode estar pegado, mas ele vai terminar. E quantas histórias do meu tempo, de outros tempos eu já vi, que a pessoa se esforçou ao máximo, que tinha a promessa que se passasse na OAB seria efetivado e não foi. Então, gente, quando a gente chega nesse segundo estágio, a gente vai fazendo essas ilusões. A gente abandona nosso curso online, a gente para de comer bem que a gente tinha combinado de fazer um exercício físico, a gente para de sentar o bunda na cadeira, fazer nosso estudo que a gente tem que fazer, a gente nem aula assiste, nem ouve. Né? Porque quando a gente está com preguiça, a gente só ouve. A gente vira um sedentário nos estudos, por tristezas. Veja, gente, o crítico interno nasce nessa hora. E aí você começa a falar coisas ruins, né? Você começa a apontar o dedo para as pessoas, apontar os dedos para os fatos da sua vida, para os desafios, e começar a procurar um culpado. E não se olha no espelho. Todo mundo é culpado, tudo é culpado, e não dá certo a sua aprovação, o seu estudo, porque todo mundo está contra você. Olha, gente, o entusiasmo inicial ele é passageiro. E se a gente não tiver muita persistência, muita força de vontade, ele passa mesmo. E passa rápido, tá? Em 1 ou 2 semanas você já começou a degringolar nos seus estudos. E aí chega próximo da prova, você está no desespero total. E aí aquilo que era importante vira urgente. A coisa está pegando fogo. É como se você estivesse dentro de uma casa pegando fogo. E aí você fica desesperado. E o desespero faz o que com a gente? Nada. A gente não anda nem para frente nem para trás. Porque a gente fica vendo o que a gente não fez, que está atrás, e a gente fica pensando, né? Pensando num futuro que ainda também não aconteceu. Então a gente precisa mudar, porque entusiasmo não é uma energia confiável. A gente precisa ter constância. E aí a gente chega na terceira fase, que é a fase do e agora? Vida real. O que eu tenho agora que eu posso melhorar? O que eu posso fazer com o que eu tenho agora para conseguir passar no exame de ordem? Gente, veja. A melhor forma da gente passar no exame de ordem é organização. É ter um guia, uma rota. Eu vejo que é uma dificuldade geral nos alunos ter uma rota. Então, a gente às vezes compra muita coisa, seja livro, seja aula, e a gente não tem rota, a gente fica perdido. A gente tem que ter rota sim. A gente tem que ter meta sim. E a gente tem que batalhar para conseguir cumprir essa meta. Porque senão a gente vai muito devagar, a gente perde a noção do tempo. E o tempo é implacável, ele vai passando, e a prova vai se aproximando. Então, o que você precisa pensar agora? Você precisa de entendimento. E olhar para você, hoje, quais os problemas você tem, como você pode resolver. Uma sugestão que eu dou sempre para os meus alunos é que 1 vez por semana tenha uma tarde para resolver pepino. Sabe aquela tarde que você vai levar seus pais no médico, vai pagar conta, vai resolver problema de filho? Você tem que reservar esse tempo de resolver problemas. Porque senão você está apagando fogo toda hora e não está resolvendo o seu problema, você está se afundando. Tenha entendimento. Você sabe para onde você quer ir? Tem um desenho da Alice, né, que tem a conversa dela com o gato. E aí ela pergunta assim, ele pergunta para onde você quer ir? E ela não sabe para onde ela vai. Então, assim, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Então, se você não sabe para onde você vai e o que você está disposto a abdicar para isso, para o teu estudo render, você não sabe para onde vai, você está vazio. Quando a gente está vazio, a gente tenta preencher o vazio. E a gente preenche comendo, a gente preenche comprando, a gente preenche com manuais. E eu falei com vocês no vídeo passado, você quer aprender a nadar, você quer estudar.
E aí você fica só no manual, como estudar, como estudar. Eu quero nadar. Olha o manual, dá uma abraçada, depois da outra, depois da outra, depois você nada crawl, depois você nada costas. Só que você só fica lendo, você não parte para o jogo. Você não parte para ver qual que é. Porque só você tentando que você vai saber qual a dificuldade. Se o medo está te paralisando, você tem que falar assim, não, hoje eu vou enfrentar meu medo. É um compromisso comigo. Porque depois essa tristeza vai ficando grande, grande, uma bola de neve. Então, gente, o que você quer com a OAB? Você quer passar no exame de ordem? Para que você quer passar no exame de ordem? É para finalizar um ciclo? É para ser reconhecido? É para ser um advogado? É para dar justiça para as pessoas que estão sem? Para que você quer isso? É para provar para as pessoas que você consegue passar no exame de ordem? Porque se é para os outros, nunca vai ser o suficiente. Já vou te falar agora. Você pode ser PhD, Master, que sempre alguém vai falar que está faltando alguma coisa. Então você tem que ir em busca do seu contentamento, tá? A gente tem que ser consistente nessa jornada, porque os obstáculos vão acontecer sempre. Os desafios vão acontecer. Tem tempo para estudar ainda, tá? Tem dias que a gente não vai tão bem, mas tem dias que a gente vai. Eu conversei com os meus alunos essa semana, fiquei muito feliz com a maturidade. Maturidade é saber que os problemas sempre vão existir e os desafios são diários. E que eu nunca vou não ter problema, eu sempre vou ter problema. E que alguns dias não vão ser tão bons quanto outros, mas eu vou em frente. Eu preciso ir em frente, porque se eu viver de passado eu deprimo, se eu viver de futuro eu estou na ansiedade. E aí, quando a pessoa consegue estudar, estuda bem, ela fica feliz, a autoestima dela cresce e ela vê que está rendendo. Então eu vou te falar esse desafio. Qual dos estágios você está? Você está no empolgado? Mantenha o empolgado. Você está naquele estágio do meio, que você está vendo que não está conseguindo? Mude a estratégia, mude a rota, peça ajuda. Eu vejo muito que os alunos precisam de acompanhamento, e é um acompanhamento sério. A gente pode ter todos os despertadores, a gente pode ter tudo que imaginar, mas a gente precisa de gente que ajude. A gente se sente amado assim. Ou você está aí na vida real, e aí, o que você vai fazer? Você vai desistir ou não? Porque o fraco vai ficar botando defeito em tudo. E aí ele vai puxar um monte de problema para depois essas crenças se realizarem. E ele falar, tá vendo? Eu falei que ia acontecer isso, que eu não ia conseguir, que eu não ia passar. Então muda a estratégia. Então, vou terminar esse vídeo falando para vocês, aqui no YouTube eu tenho um vídeo que chama Quadro dos Desejos. É muito legal a gente fazer o nosso futuro. Então, quando a gente reza, por exemplo, se você gosta disso, ou quando você quer algo, você não pode pensar nas coisas ruins que vão acontecer, você tem que pensar como vai ser. E lá no quadro dos desejos, você vai pegar uma foto da carteira da ordem, vai botar uma foto da carteira da ordem, vai botar a sua foto no lugar da foto e vai assinar. E vai botar num lugar bem visível que você veja sempre. Eu ainda peço para você pegar a lista de aprovados e botar seu nome no meio. Coloca a OAB determinada e o seu nome no meio bem grandão, para você ir mentalizando e trazendo para você o contentamento de já estar aprovado. Veja, gente, eu tenho pessoas que têm tudo, inclusive tempo, e não passam da OAB porque elas não estão buscando o principal, elas mesmas. Vamos fazer um acordo com a gente para a gente não se arrepender? Vamos fazer um acordo dessa semana ser diferente, dessa semana ser melhor, ser mais produtiva? E de não ficar triste no dia que não der tão certo, mas ficar feliz e lisonjeado no dia que der certo. Porque aí você vai mostrar para você que você consegue. A prova do OAB só precisa acertar 40 questões. Ainda não é hora de dividir matérias, escolher matérias. Mas dá para errar muito e ainda passar na OAB. Bom, o meu recadinho dessa semana é consistência. Tenha consistência naquilo que você decidiu. Tenha consistência com a sua aprovação. Mantenha o fogo aceso. E é só você que pode manter. Se o lugar que você está estudando está ruim, mude de lugar.
Se as pessoas que estão perto de você falam coisas ruins sobre a sua aprovação, não converse. Toda a sua energia tem que ser canalizada para o seu estudo. E vai dar tudo certo. Um dia de cada vez, passo a passo. Não queira, em 24 horas, aprender o que você viu em 5 anos. Tenha paciência com você. Mas saiba que aquele dia, ou aqueles dias, que você conseguiu estudar muito bem, já estão garantindo pontos para você na OAB. Persista. Um beijo da professora Gisele Lenzi. Se você gostou do vídeo, se inscreve e curte aqui, tá bom? Beijão, tchau, tchau.